Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, prestigiado aqui os nossos programas. Iniciamos na semana passada o capítulo 6 do livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora, o capítulo Comer ou Não Comer Carne. Falei que era um capítulo polêmico, né, de uma certa forma, né, dependendo do ponto de vista que a gente olha, mas é necessário a gente estudar, a gente refletir a respeito dessas questões, porque são questões que envolvem, né, o nosso dia a dia e tem tudo a ver com aquilo que a gente está estudando aqui nos nossos programas. Então vamos lá, hoje nós vamos ler a questão 88 do livro do Marcel Benedetti. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido, mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa por isso de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Objetar-se, objetar-se-á, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se destruírem mutuamente? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta sabedoria não existirá mais num ponto do que em outros. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos procurar a pesquisa da razão, do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola este princípio: Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Então, capítulo 3 do livro A Gênese, o item 21, e aí os comentários do Marcel. Como foi dito, o espírito é eterno e não se destrói, enquanto o corpo, cuja vida é finita, é um instrumento de manifestação de nosso espírito e serve também como uma vestimenta do espírito que se renova a cada encarnação. É necessário que isso aconteça para que experimentemos diversas situações distintas em corpos diferentes. Se o corpo fosse também indestrutível, teríamos que já ser colocados como espíritos em um único corpo, o qual teríamos eternamente, e isso implicaria sermos criados especialmente para habitar eternamente um único tipo de corpo, o que determinaria uma falibilidade para Deus, que seria injusto com aqueles seres que hoje, por exemplo, consideramos como inferiores, isto é, Deus seria parcial. Ainda não experimentaríamos a vida nas fases primitivas, nas quais já estivemos. Não conheceríamos as situações em diferentes sexos, nem o que é ser fraco ou doente, ou qualquer que seja a experiência que se diferencie daquela estabilidade inútil que teríamos eternamente, caso o nosso corpo não se destruísse. Se assim fosse, nossa evolução não existiria, ou seria sempre incompleta. Então, nós estamos nesse vai e vem de encarnações e nesse vai e vem de etapas evolutivas, para que a gente aprenda em cada uma das etapas, em cada uma das situações, algo condizente com aquela situação. Então, por exemplo, quando nós estávamos na fase de animalidade, nós aprendemos o desenvolvimento do instinto, né? Tivemos, como a gente já viu até em programas anteriores aqui, rudimentos de inteligência, a convivência, por exemplo, com os seres humanos mais evoluídos também proporciona ao animal essa experiência, né, evolutiva. Então nós já adquirimos muitos conhecimentos, muitas situações para a nossa evolução em fases anteriores e fomos, né, de encarnação em encarnação, de desencarne e reencarne, até atingirmos, e hoje estamos aqui na fase de humanidade, e claro, ainda temos muito que aprender, ainda temos muito que evoluir,
não só na fase agora de humanidade, mas quando atingimos a fase de angelitude, né, nós estaremos já num patamar acima. Mas tudo a gente foi adquirindo aos poucos, né, com a nossa evolução aqui, né, na convivência com outros seres, nesse intercâmbio que nós temos, né, dentro do possível com o plano espiritual, com o conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, tudo é válido na obra de Deus. Nós é que temos, às vezes, né, uma visão mais estreita, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito e a gente sabe que não é assim. Por isso que quando a gente faz a oração do Pai Nosso, né, que seja feita, Senhor, a tua vontade, que a gente realmente entenda isso, que a gente compreenda que a vontade de Deus, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Deus sabe o que é necessário para nós, sabe até onde a gente vai conseguir suportar as nossas provas, as nossas expiações, vai nos dar o alívio necessário no momento propício. Então a gente não pode nunca duvidar da sabedoria e da bondade de Deus em todas as situações. E que a gente não nivele a justiça de Deus pelo nosso conceito de justiça. Até porque a nossa justiça aqui no plano material ela é extremamente falha. Né? Quantas injustiças a gente não vê aí acontecendo, né? Quantas situações que, no nosso ponto de vista, né, são situações que, né, de uma certa forma, nos deixam tristes, né, nos deixam, às vezes, até revoltados, né, com Deus, inclusive, né, porque a gente mede muitas vezes a justiça de Deus pelo nosso ponto de vista. E não é assim que a gente tem que fazer. A gente sabe que existem, né, situações que fogem da nossa compreensão, situações que ocorrem nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos animais também, que muitas vezes a gente acha, puxa, é uma injustiça de Deus. Quando a gente pensa em injustiça de Deus, a gente está nivelando Deus no nosso patamar e aí a coisa não vai dar certo. Então que a gente entenda e compreenda que Deus tem o seu tempo, é diferente muitas vezes do nosso ponto de vista aqui, mas está tudo certo e a gente está aí, crescendo, evoluindo e torcendo muito, né, para que os nossos amigos espirituais nos ajudem a melhor compreender e entender tudo isso que está ao nosso redor. Então, esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Semana que vem daremos continuidade aí a esse capítulo, Comer ou Não Comer Carne, que remete aí a muitas reflexões para todos nós. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.